Olá meus queridos, eu sou o Avalon das páginas Avalon Geek e Yu-Gi-Oh! Universe e hoje nós vamos conversar sobre o episódio 8 de Yu-Gi-Oh! Sevens, mas de uma forma um pouquinho diferente. Então continua no vídeo pra gente ter essas discussões. Eu já aviso desde o início que esse vídeo vai ser um pouquinho diferente dos anteriores, eu resolvi dividir ele em duas partes. Na primeira a gente vai falar sobre a trama, sobre como o anime está se desenvolvendo e na segunda parte a gente vai falar sobre o duelo que aconteceu nesse episódio. Então, dependendo do seu interesse, você já pode dar uma adiantadinha no vídeo ou ficar até o final se você quer saber um pouquinho das minhas considerações sobre o duelo e as cartas. Aproveita e deixa nos comentários depois o que você achou desse novo modo de dividir o episódio, se você acha mais fácil ou não. Eu vou tentar não contar tanto do que aconteceu aqui e trazer mais algumas considerações para a discussão, porque afinal, se vocês estão vendo essa análise é porque muito provavelmente já viram o episódio e não querem que eu fique narrando tudo que aconteceu de novo, não é? Mas então vamos lá. Sobre o episódio, eu achei muito interessante uma certa continuidade que os episódios de Yu-Gi-Oh! Estão tendo, diferente de alguns outros Yu-Gi-Ohs que a gente já teve. Isso porque a gente vem num caminhar. Nos primeiros 4 episódios, e a gente já falou a respeito disso lá atrás, a gente teve a apresentação do elenco principal, dos 4 protagonistas. Aí depois a gente começou a desenvolver um pouquinho mais, fazendo com que os Rush Duels começassem a ser disseminados. Então teve a galera lá do jornal, e aí consequentemente, por conta daquele episódio 5, a gente teve o Menzaburo no episódio 6, tendo conhecimento dos Rush Duels. A gente tem ali a Mimi no episódio 7 indo até o Yuga por conta dos jornais ter descoberto que ele é um dos responsáveis. A gente tem agora no episódio 8 esse personagem que é o Yoshio descobrindo sobre os Rush Duels também por conta do jornal. Então eu acho que tá bem claro pra gente que o anime tá dando uma continuação, ele tá tendo uma sequência e ele tá desenvolvendo o plot dele, embora possa parecer que está desenvolvendo aos poucos. Eu não sei se vocês também têm essa impressão de que tá demorando um pouco, e eu acho que isso até prejudica um pouco do meu desfrute do anime, porque, sendo bem sincero, eu já tô cansado desses episódios aleatórios, mas toda vez que eu me pego cansado desses episódios que parecem que não vão acrescentar tanto pra trama, eu me lembro que a gente teve aí 5 semanas sem episódios novos. Então talvez por isso que eu tô com essa sensação de esses episódios já deram, a gente já pode passar para alguma coisa mais relevante. Porque na verdade a gente só tá no episódio 8. Então se nós formos comparar os animes anteriores, não é a primeira vez que a gente tem episódios assim que parecem ser mais bobos. Eu acredito até que a diferença é que, como eu já mencionei com vocês antes, Yu-Gi-Oh! Sevens parece trazer 2 tramas, aquela mais simplória dos episódios aleatórios e soltos, onde a gente tem o início e o fim de um duelo, e uma trama que vai se construindo aos poucos numa narrativa um pouco mais de segundo plano. Então, justamente por isso é que eu paro para lembrar de duelos como foi no começo do Yu-Gi-Oh! Zex ou no começo do Yu-Gi-Oh! GX, e eu penso, poxa, ali não tinha nem esse plano de fundo. Então, na verdade, talvez a minha impressão, o que me faz cansar um pouco desses episódios do Yu-Gi-Oh! Sevens, e eu tô sendo muito honesto aqui em dizer para vocês que eu não gostei desse episódio, é justamente o fato de que a gente teve ali 5 semanas parados. Então a gente tá com uma impressão de que não são 8 episódios sem acrescentar tanta coisa, mas sim que são 3 episódios na mesma. Mas na verdade não são. Mas eu quero inclusive saber de vocês, como vocês estão se sentindo em relação a esses episódios? Vocês estão cansados? Acham que já deu o que tinha que dar e tá na hora de desenvolver um pouquinho mais o plot do anime? Ou vocês estão percebendo que tem uma trama em segundo plano sendo muito bem desenvolvida, até eu diria? Como vocês estão se sentindo? E ainda falando dessa questão da continuidade dos acontecimentos, a gente tem aí justamente o plot do anime, que é o filho da Mimi sendo exposto, e eu não esperava que ele fosse o filho dela até um determinado ponto do anime. Depois a gente começa a associar ali o espaguete napolitano, e enfim, tem algumas dicas como ela sabendo o nome dele e tudo mais. Mas eu achei bem interessante ele estar ali presente, ele duelar e ele mostrar o quanto ele gostou da ideia dos Rush Duels, porque justamente o filho dela pode ser um divisor de águas para convencê-la de que o Rush Duels realmente não é ruim, coisa que ela já vem cogitando desde o episódio passado, quando ela conheceu o Yuga. Então talvez seja ali um ponto de start
para ela começar a mudar o pensamento dela e quem sabe até se juntar aos protagonistas e acabar ajudando eles ao invés de continuar dentro da Gurra Corp e tentando prejudicá-los de alguma forma. Mas eu acho também interessante a gente ter ali a reafirmação dos pensamentos dela, de que Rush Duels é um duelo caótico, que está ali para criar caos e bagunça. Então aquele é o posicionamento que ela defende de acordo com o que ela acredita da corporação. Nesse episódio a gente teve a introdução das cartas de campo e eu acho que é ok para que os duelistas, as crianças, comecem a entender um pouco dessa mecânica também. Eu achei muito legal porque ele criou realmente todo um campo ali deserto e eu sentia isso um pouquinho de falta em Yu-Gi-Oh! Vrains quando a gente falava de duelos nas pranchas, né, dos Speed Duels, porque, me corrijam se eu estiver errado, mas eu não me lembro, por exemplo, das cartas mágicas de campo Tricksters criando realmente um campo. Então eu gostei de ver essa projeção no anime. E aí a gente tem também nesse episódio, por ser um dos focos principais, as reafirmações das posturas e condutas do Hulk, né? Ele é um pouco arrogante, convencido, ele se acha o melhor duelista e ele continua reafirmando isso aqui. A gente tem algumas paródias de Mad Max, né? Referências por conta daquele personagem que acho que é o Good Max, alguma coisa assim que chama. E uma coisa que eu também percebi é que neste episódio em específico, Gakuto e Romin ficaram extremamente de escanteio, eles serviram ali só para dar uma explicação ou outra. Me lembrou até uma Kotori da vida, que em Zaxxon não fazia nada a não ser gritar Yuma e soltar um comentário ou outro. Já referente ao duelo, e aí eu acho que foi uma das partes que eu gostei mais e ao mesmo tempo me incomodou. Eu devo dizer, e talvez até muitos de vocês vão discordar, que eu não me incomodei muito com o design dos monstros do Yoshio. Eu achei interessante a ideia de um guerreiro besta. Não é assim que eu tenho em mente guerreiros bestas, eu acho que é muito mais no sentido daqueles Gladiator Beasts. Mas ok, eu entendi a ideia de você colocar alguns animais ali de gangue, de motoqueiro. Pensando num público mais infantil, eu acho que eles acertaram. E a gente tem aí meio que um equilíbrio, porque ao lado do Hulk a gente tem um deck totalmente mais sério e com uma pegada muito mais de design agressiva do que esses monstros, guerreiro bestas, né? Então, uma das coisas que me chamou a atenção, e muita por sinal, no duelo, não só a questão das cartas de campo, foi a estratégia do Hulk e a estratégia da carta de campo. A estratégia da carta de campo porque ela aumenta o ataque dos monstros, né, guerreiro besta, diminui dos dragões, então eu achei isso muito legal. E a estratégia do Hulk, que eu achei interessante em ficar reciclando os monstros dele para tentar tornar o campo dele forte e atacar. A gente já tem meio que uma ideia que a estratégia do Hulk em duelo é ser agressivo nos ataques, né? Vários ataques consecutivos. Então, eu acho que é mais ou menos isso que a gente vai ver nos próximos duelos dele mesmo. E cartas que podem dar reforços pro Dragear continuar atacando, já que é ele quem ataca 2 vezes. Agora, sem mais enrolação, a capa do vídeo, que é justamente outro monstro as, me pegou muito de surpresa, porque eu já conheci esse monstro. O Draconic Slayer é um monstro que foi lançado no primeiro Modification Pack lá em abril, então a gente já sabia desse monstro, já cogitava que ele ia ser um monstro do Hulk, mas eu não achei que ele fosse ter tanta importância. É claro que, se a gente for levar o pé da letra, tem centenas de monstros as que foram ditos assim no anime, né? Então o Yusaku acho que é a maior prova disso, que a cada monstro que ele invocava num episódio, pronto, era um novo monstro as. Fosse um novo Coditalker, fosse um novo dragão, aquele lá é, sabe, figurinha carimbada de ter um monstro as. O próprio Jaden tendo várias fusões, né? Isso é uma polêmica que rende um vídeo específico também. Mas eu achei cedo. Não só pela palavra, né, monstro as, porém eu achei cedo porque a gente percebe que esse Draconic Slayer ele tem um destaque diferente dos outros dragões, né? Ele não foi construído ali num 2D. A animação dele tá muito melhor. Se eu não me engano, me corrijam porque eu não entendo muito disso, mas foi em 3D, foi uma coisa mais computação gráfica ali. Então a gente vê que ele realmente tem uma importância a mais, não só por ser um monstro de nível alto e ataque alto. E ao mesmo tempo que ele tenha sido dito monstruaz, né, um novo monstruaz do Hulk, eu entendo que ele é muito mais um monstro as auxiliar, porque pelo efeito dele, pelos pontos de ataque dele,
eu não vejo ele tendo tanto destaque para, por exemplo, finalizar um adversário. Ali o que a gente viu dele foi justamente uma estratégia em conjunto com o primeiro monstro As, que é o Dragears, e eu acho que é assim que vai acabar acontecendo, inclusive, daqui para frente. A gente vai ter monstros fortes até, mas que vão servir de suporte, porque os monstros As não são assim tão poderosos, então sozinhos eles não conseguem fazer muita coisa. Agora, se vocês já viram o meu outro vídeo que fala a respeito de um novo monstro As para o Yuga e não viram, tá aparecendo aí no card para vocês, vocês sabem que a gente vai ver isso mais vezes no anime. E, inclusive, o que me causou estranheza foi justamente já no episódio 8 a gente ter esse possível segundo As, inclusive antes do protagonista ter o seu. Mas vamos ver como eles lidam daqui pra frente com isso, ou se foi simplesmente uma fala desnecessária do Gakuto, porque hoje em dia qualquer monstro é dito monstro As só para convencer as crianças a comprarem cartinha. Talvez até dê para reforçar o que eu disse lá no episódio 5, na análise do episódio 5, de que eles estão aos poucos desenvolvendo mais aspectos do duelo e tornando eles um pouco mais complexos. Porque aqui a gente teve uma sucessão de cartas sendo usadas pelo Hulk, a gente teve carta de campo, então talvez nos próximos episódios a gente tenha duelos ainda mais complexos e quem sabe passar um pouco desses duelos que parecem um pouco mais bobos. Mas então é isso, pessoal. Eu quero agradecer para todo mundo que está acompanhando as análises. Se você quer ajudar o canal a crescer, não esquece de conferir se você está inscrito ou se você não se inscreveu, se inscreve, seu danado, e ajuda a compartilhar esse vídeo com seus amigos. Deixa o seu like e até o próximo vídeo. Um grande abraço.